Era uma terça-feira qualquer, daquelas em que o céu amanhece acinzentado e o cheiro do café já deveria estar perfumando a cozinha. Mas, naquela manhã, ele não me deixou levantar. Antes mesmo de abrir totalmente os olhos, senti sua mão escorregar suavemente pelo meu quadril, e sua voz, rouca e urgente, sussurrou meu nome como se fosse a última vez. Fica mais um pouco. Disse isso com um calor no olhar que me fez estremecer por dentro. Algo ali estava diferente. Ele não era de me chamar assim tão cedo, e muito menos com tanta intensidade. Ainda meio sonolenta, me virei para encará-lo. Seus olhos estavam cravados nos meus, e havia neles uma mistura de desejo contido e ternura que eu não via há tempos. O tempo parecia suspenso, e por alguns segundos esqueci do mundo lá fora. Ele me puxou de leve, como quem não queria quebrar o encanto. Aquele toque não era apenas de carinho. Havia algo pulsando sob sua pele, um fogo que me alcançou sem pedir licença. Por que ele estava assim? Tentei brincar, dizer que o café não se faria sozinho, mas ele insistiu. Hoje não, deixa o café para depois. Aquela frase me arrepiou da cabeça aos pés. Era como se ele quisesse inverter nossa rotina, bagunçar a ordem das coisas só para satisfazer um desejo que transbordava pelos olhos. E o mais estranho é que, em vez de resistir, senti uma curiosidade gostosa percorrer minha espinha. O que estava acontecendo com ele? Depois de alguns minutos, me levantei sem entender direito o que aquilo queria dizer. Na cozinha, enquanto colocava água no fogo, minha mente ainda estava na cama. Cada gesto dele, cada toque, parecia carregado de uma urgência nova. Ele apareceu logo depois, de camiseta e short, com um sorriso no rosto e os olhos brilhando. Me abraçou pelas costas e beijou meu pescoço como se o dia não pudesse começar sem aquilo. É assim que eu quero viver com você agora, ele disse. Todos os dias. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Como assim, agora? O que tinha mudado? Nosso casamento sempre foi calmo, quase previsível, e ele nunca foi de muitas palavras ou gestos exagerados. De repente estava ali com uma fome de mim que me deixava sem fôlego. Seria alguma crise? Ou ele tinha descoberto alguma coisa que eu ainda não sabia? Enquanto ele comia o pão com manteiga, me olhava como se estivesse saboreando algo muito mais profundo. Eu me sentia bonita, desejada, mas ao mesmo tempo, inquieta. Uma parte de mim queria mergulhar naquele novo jeito dele, mas outra parte sussurrava para eu ficar atenta. Estaria ele tentando compensar algo? Ou simplesmente redescobrindo quem eu era? A verdade é que naquela manhã, eu não consegui mais pensar em outra coisa. Algo tinha sido ativado entre nós, algo quente e provocante, como se um fio invisível nos puxasse de volta um para o outro, o tempo todo. Pela primeira vez em muitos anos, senti que estava diante de um homem que queria mais do que a rotina. Mas o que ele queria exatamente? E assim, o dia começou. Com aquele primeiro pedido antes do café. E com ele, uma avalanche de pensamentos que ainda iriam me tirar o chão. O sol já estava alto quando comecei a preparar o almoço. As mãos ocupadas cortando legumes, a cabeça ainda presa naqueles minutos estranhos da manhã. Era como se o toque dele tivesse deixado uma marca invisível em mim, uma sensação de que algo tinha sido acordado e agora não podia mais ser ignorado. O rádio tocava baixinho, e o cheiro do alho dourando no azeite preenchia a cozinha, mas nada era capaz de me distrair totalmente daquele pensamento insistente. Por que ele estava assim? Ele apareceu pouco depois com passos leves, como se tivesse se esquecido de algo e voltado só para buscar. Encostou-se à porta da cozinha, me observando em silêncio, braços cruzados e aquele meio sorriso que sempre aparecia quando queria algo. Você tá tão bonita assim com esse avental, disse com um olhar demorado demais. Ri tentando manter o clima leve, mas senti o rubor subir pelas bochechas. Ele nunca comentava essas coisas, pelo menos não com essa intensidade. Foi então que se aproximou com a desculpa de ajudar com os talheres. Pegou um prato, depois outro, mas logo estava atrás de mim, tão perto que senti sua respiração no meu pescoço. Suas mãos encontraram minha cintura, e eu paralisei por um segundo. Você não vai perguntar o que eu tô pensando agora? Ele murmurou com um tom de voz que mais parecia um segredo compartilhado. Meu coração acelerou, e tentei responder com alguma graça, mas ele não queria palavras, queria presença. Com um movimento firme, me virou de frente para ele e me encostou suavemente na parede. A louça ainda estava na pia, o fogo aceso, mas nada disso parecia importar. Seu olhar queimava o meu, e naquele instante, a casa sumiu ao nosso redor. Senti o calor subir pela pele, a mesma urgência da manhã se repetindo ali, sem aviso. Era um impulso, uma vontade que ele não fazia mais questão de esconder. E eu deixei acontecer. Seus lábios roçaram os meus, mas sem se entregarem de vez.
Ele parecia brincar com atenção, como se soubesse o efeito que tinha sobre mim. O jeito como segurava meu rosto, como me olhava nos olhos antes de qualquer gesto me tirava ao chão. Aquela cozinha, sempre cenário de rotina e silêncio, agora era palco de algo quase proibido. O tempo parou de novo. E eu comecei a entender que aquele homem que eu pensava conhecer tinha camadas que nunca explorei. Quando finalmente se afastou com um último beijo demorado no meu ombro, só disse: "Não sei o que aconteceu comigo, mas quero mais disso." Sempre. Voltou para a sala como se nada tivesse acontecido, me deixando ali, com a comida no fogo e o coração em chamas. Tive que respirar fundo algumas vezes para recuperar o equilíbrio. Ele estava me deixando confusa, mas também viva. Terminei o almoço no automático, tentando entender o que se passava. Será que ele tinha descoberto um lado novo dele? Ou seria uma fase passageira, fruto de alguma crise existencial? Só sabia que algo estava diferente, e que minha vida, até então previsível, começava a escorregar por um caminho que eu não tinha planejado. E no fundo, por mais que houvesse medo, havia também uma curiosidade irresistível de saber até onde isso iria. A tarde estava abafada, e o ar parecia mais denso dentro de casa. As janelas abertas deixavam entrar uma brisa morna, que dançava nas cortinas como um sussurro tímido. Depois do almoço, fui até a sala com a intenção de descansar um pouco, talvez assistir algo na televisão para distrair a cabeça. Mas ele estava lá, sentado no sofá, com as mãos entrelaçadas e um olhar perdido que não combinava com um homem intenso da manhã. Algo havia mudado de novo. Quando me aproximei, ele me puxou suavemente para sentar ao seu lado. Havia um silêncio estranho entre nós, como se o que tinha acontecido nas últimas horas estivesse pesando no ar. Sem rodeios, ele segurou minha mão e disse que precisava conversar. Senti o estômago revirar. Era como se cada gesto provocante dele tivesse sido um prelúdio para algo maior e mais difícil. Respirei fundo e deixei que falasse, mesmo sem saber se estava pronta para ouvir. Ele começou contando que andava se sentindo diferente nos últimos meses. Disse que tinha começado a perceber coisas em mim que antes deixava passar. "Você ainda me encanta", e eu andava esquecendo disso. Essas palavras me pegaram de surpresa. A confissão dele não era sobre culpa, nem sobre outra mulher, era sobre desejo. Um desejo acumulado, sufocado por anos de rotina, e que agora vinha à tona com força total. Aquilo mexeu comigo. Confessou que havia ficado com medo de me perder para o tempo, para a indiferença, para aquele tipo de distância silenciosa que às vezes se instala nos casamentos longos. "E se você também estivesse entediada, mas só não dizia nada?" Ele perguntou, com os olhos fixos nos meus. Aquele era um homem que eu não via há muito tempo, vulnerável, sincero, com medo de perder aquilo que sempre julgou garantido. E pela primeira vez eu também me perguntei se não tinha me acostumado demais ao morno. Aquela conversa, apesar de carregada de emoção, me fez enxergar tudo com outros olhos. Não era só o corpo dele que estava mais presente, era a alma. Era como se um véu tivesse caído entre nós, e o que restava agora era uma vontade mútua de reacender o que ficou escondido sob as obrigações do dia a dia. "É por isso que eu tô te querendo tanto", ele explicou. "Não é só o desejo, é medo, é amor, é falta de tempo perdido." Abracei-o em silêncio, sentindo o coração bater mais leve. Mas dentro de mim, ainda havia uma inquietação difícil de ignorar. Se ele estava se redescobrindo assim, por que justo agora? O que teria despertado isso de repente? Por mais que as palavras fossem doces, havia algo que ainda não estava sendo dito. E aquilo me deixava alerta, mesmo enquanto me deixava envolver pelo novo brilho nos olhos dele. Ficamos ali por um tempo, abraçados, ouvindo o som abafado da rua. Ele passou os dedos pelos meus cabelos como se quisesse me memorizar, me guardar de novo dentro dele. E eu, dividida entre a ternura e a suspeita, me permiti ficar. Porque apesar das dúvidas, havia algo naquela nova fase que me fazia sentir viva de um jeito que eu não sentia há anos. Mas eu sabia, ainda havia mais por vir. E talvez, da próxima vez, não fosse só o coração que estaria em jogo. O final da tarde trouxe uma chuva fina e persistente, daquelas que parecem lavar tudo por fora, mas deixam a alma ainda mais inquieta por dentro. Eu estava no quarto, arrumando a cama e tentando organizar meus pensamentos, quando ouvi seus passos se aproximando no corredor. Senti aquele frio na barriga de novo, o mesmo que sentia no início do nosso relacionamento, quando cada encontro era cheio de expectativa. Mas agora era diferente, havia algo de urgente naquela presença constante dele. Ele entrou no quarto sem dizer uma palavra, encostou a porta com delicadeza e me olhou como se já soubesse o que eu estava pensando. Tinha acabado de sair do banho, os cabelos ainda úmidos, e a toalha jogada sobre o ombro.
A expressão dele não era de alguém que vinha conversar. Era de alguém que vinha com um propósito. Meu corpo reagiu antes da minha mente entender. Meu coração acelerou, e o tempo pareceu desacelerar mais uma vez. Ele se aproximou devagar, como quem pede permissão com o olhar. Segurou minha mão e me girou até que eu ficasse de frente para ele. Ainda é cedo pro jantar, sussurrou, e encostou sua testa na minha, fechando os olhos por um instante. A respiração dele estava quente, e eu podia sentir seu peito subir e descer com uma intensidade contida. Não era só desejo. Era mais. Era uma fome de mim que parecia crescer a cada instante do dia. Fiquei ali parada, como se estivesse esperando esse momento sem saber. O toque dele não era apressado, era firme e calmo, como quem saboreia cada segundo. E eu me perguntava, como ele conseguia me provocar tanto mesmo depois de tantos anos juntos? Era como se meu corpo tivesse reaprendido a reagir à presença dele. Como se uma nova versão de nós estivesse nascendo ali, entre lençóis esticados e roupas dobradas. Quando seus lábios tocaram os meus, senti uma eletricidade suave que percorreu todo o meu corpo. Ele não precisava dizer mais nada. Aquela era a terceira vez naquele mesmo dia em que ele me procurava desse jeito, com sede, com um brilho diferente nos olhos. E eu não sabia mais se era confusão ou desejo o que me fazia corresponder. Talvez fosse os dois. Ou talvez eu estivesse me deixando levar por uma tempestade que não pedi, mas que já não podia evitar. Depois, deitados lado a lado, ele passou os dedos nos meus braços e disse com um sorriso: "Eu tô tentando recuperar o tempo. Não quero mais deixar passar nenhum momento com você." Fechei os olhos e fiquei em silêncio, sem saber se aquilo era uma promessa ou um pedido de desculpas. As palavras dele soavam doces, mas ainda assim, havia um eco de dúvida em mim. Algo me dizia que essa sede repentina podia esconder algo mais profundo. Levantei para ir até a cozinha, tentando fingir normalidade, mas levei comigo aquela mistura de sensações. O corpo leve, o coração apertado, e a cabeça cheia de perguntas. 3 vezes em um único dia. Nunca tinha acontecido antes. E por mais que eu me sentisse desejada como nunca, não conseguia afastar a sensação de que estava apenas na superfície de algo que ainda seria revelado. O jantar seria servido, mas eu sabia que o verdadeiro prato do dia ainda estava por vir, e eu precisava estar preparada para saborear, ou engolir em seco. No dia seguinte, com o coração ainda acelerado pelas lembranças e a cabeça fervilhando de dúvidas, decidi procurar minha melhor amiga. Era com ela que sempre desabafei, nos altos e baixos da vida. A conhecia desde a adolescência, e mesmo que fossemos diferentes em muitas coisas, sempre soube ouvir sem julgar. Liguei no meio da manhã, e combinamos de nos encontrar numa cafeteria discreta, perto do centro. Eu precisava entender se estava exagerando, ou se realmente havia algo por trás daquela mudança repentina. Ela chegou sorrindo, com aquele jeito leve e observador que sempre teve. Pediu um cappuccino, tirou os óculos escuros e me olhou nos olhos. "Você tá diferente", disse, antes mesmo que eu abrisse a boca. Dei uma risada nervosa e soltei um suspiro, daqueles que já dizem tudo. Comecei a contar sobre os últimos dias, sem entrar em detalhes, claro, mas deixando claro que meu marido estava com um apetite emocional e físico fora do comum. 3 vezes num dia. Ela arqueou uma sobrancelha, curiosa. "E você tá reclamando?" Brincou, mas percebi que sua expressão ficou mais séria quando continuei. Contei sobre o olhar diferente, os gestos intensos, a urgência que parecia esconder alguma coisa. Disse que ao mesmo tempo que me sentia mais viva, havia um nó no peito que eu não conseguia desfazer. Foi então que ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse algo que me gelou. "Você tem certeza de que ele não tá tentando compensar alguma coisa?" Aquelas palavras caíram sobre mim como um balde de água fria. Era o pensamento que eu tentava evitar, mas que agora, na voz dela, parecia mais real às vezes, quando o homem começa a te enxergar demais de repente. "É porque andou te esquecendo antes", ou desviando o olhar para outro lado, ela disse, baixando o tom da voz. Eu fiquei paralisada. Não queria acreditar que aquela teoria fazia sentido, mas, e se fizesse? Ela continuou com um tom mais brando, tentando aliviar o impacto. "Pode ser que ele só tenha acordado pra vida, viu? Tem homem que demora para entender o que tem em casa, mas também tem aqueles que só percebem o valor quando acham que estão perdendo." Essa frase ficou ecoando dentro de mim. Será que ele me viu escorregando por entre os dedos? Ou será que havia mais alguém que o fez se lembrar de mim? Terminamos o café com abraços e promessas de novas conversas, mas eu voltei pra casa com o peito apertado. Aquele encontro tinha acendido ainda mais a minha desconfiança. Agora não era só o desejo dele que me intrigava, era a motivação por trás dele.
Será que eu estava sendo reconquistada por amor verdadeiro, ou por culpa? O resto do dia seguiu arrastado, e mesmo nos momentos em que ele me beijava com paixão, eu já não conseguia mais me entregar por inteiro. Meus olhos buscavam sinais, pistas, qualquer indício de que minha amiga estivesse errada. Mas no fundo, eu já sabia que precisava olhar além das palavras doces. Foi por acaso. Eu juro que não estava procurando nada. A verdade é que nunca fui o tipo de mulher que vasculha bolsos ou cheira camisas. Sempre achei que confiança era o que sustentava qualquer relação. Mas naquela tarde, quando precisei pegar um troco para o entregador, acabei encontrando algo que não esperava. A carteira dele estava na gaveta do aparador da sala. Abri para pegar uma nota qualquer e lá dentro, entre os cartões e recibos, um papel dobrado chamou minha atenção. Era pequeno, meio amassado, como se tivesse sido guardado às pressas. Por um instante, hesitei. Senti aquele arrepio gelado que sobe pelas costas quando a intuição grita antes da razão. Abri o papel com as mãos trêmulas e li: "Foi bom te ver sorrindo de novo. Quando quiser repetir, já sabe onde me encontrar." Nenhum nome, nenhuma data. Só aquela frase que parecia cuspida da boca de alguém íntimo demais. O mundo parou. Meu coração disparou, a respiração ficou rasa e as pernas quase falharam. Sentei no sofá como se o chão tivesse sumido. Aquilo era real? O que significava? Será que o bilhete era antigo? Será que era para ele mesmo? Cada pensamento vinha como uma facada, e a cena do bilhete se misturava à intensidade dos últimos dias. Tudo começou a fazer sentido de uma forma cruel. O desejo insaciável, os olhares, os gestos. Estaria ele tentando me reconquistar depois de ter atravessado uma linha invisível? Passei o resto da tarde em silêncio. Ele chegou sorrindo, me beijou na testa como de costume, e perguntou sobre meu dia. Fingi normalidade, mas dentro de mim havia um vendaval. Observei cada gesto dele com outros olhos. Ele parecia o mesmo, mas agora eu via detalhes que antes me escapavam. A ansiedade disfarçada, os toques mais insistentes, o jeito como evitava certos assuntos. Comecei a ver fissuras onde antes só havia certezas. Guardei o bilhete de volta no mesmo lugar, como se precisasse de mais tempo para entender o que fazer com aquilo. Confrontá-lo? Esperar mais sinais? A cabeça dizia uma coisa, o coração outra. E o corpo, esse ainda reagia ao toque dele como se não soubesse de nada. Era essa a pior parte, ainda desejá-lo mesmo quando a dúvida já havia se instalado entre nós. À noite deitei ao lado dele sentindo uma distância que não combinava com os lençóis compartilhados. Fiquei escutando sua respiração, tentando adivinhar se havia ali algum arrependimento, alguma mentira. Mas ele dormia tranquilo, como se estivesse em paz. E eu me perguntava se aquela paz era verdadeira ou apenas a calma antes da tempestade. Uma parte de mim ainda queria acreditar que tudo tinha uma explicação, mas outra parte, mais profunda e machucada, já começava a se preparar para o pior. Naquela noite, preparei o jantar como se estivesse em transe. Cada movimento na cozinha parecia mecânico, como se meu corpo soubesse o que fazer enquanto minha mente vagava por lembranças e suspeitas. O bilhete ainda queimava no fundo da minha consciência, escondido na carteira dele e agora também dentro de mim. Escolhi o prato preferido dele, talvez como uma forma silenciosa de provocar alguma reação, ou quem sabe arrancar uma verdade que ele insistia em manter calada. Ele chegou sorridente, como se nada tivesse acontecido. Me abraçou por trás, me beijou o pescoço, fez piada com o cheiro da comida. Mas eu não consegui sorrir de volta. Não naquela noite. Falei pouco, evitei o olhar dele, e percebi que sua expressão começou a mudar aos poucos. Sentou-se à mesa comigo e tentou puxar assunto sobre o dia, mas eu apenas assentia, fingindo distração. Aos poucos, o silêncio foi se instalando entre nós, denso, pesado, quase palpável. "Tá tudo bem?" ele perguntou, colocando o garfo de lado. Fitei o prato por alguns segundos antes de responder. "Tá." Foi a única coisa que consegui dizer, porque se dissesse mais, talvez a dor escapasse na forma de lágrimas. E eu não estava pronta para isso. Ele me observava tentando entender. Eu sabia que ele percebia a diferença, mas parecia não saber como reagir. E isso me deixava ainda mais desconfiada. Um homem que guarda segredos costuma reconhecer o silêncio como ameaça. O jantar seguiu em meio a garfadas secas e respirações tensas. Não havia televisão ligada, nem música de fundo. Apenas o som dos talheres batendo nos pratos e o tic-tac do relógio na parede, que parecia zombar da nossa incapacidade de conversar. Em outros tempos, ele teria insistido, perguntado mais, talvez até discutido. Mas naquela noite, apenas abaixou os olhos e terminou a refeição em silêncio.
e isso me cortou de um jeito que eu não esperava. Quando recolhi os pratos, ele se ofereceu para ajudar, mas recusei. Queria ficar sozinha. Na verdade, precisava. Enquanto lavava a louça, com a água escorrendo pelos dedos e os olhos fixos no nada, senti uma vontade imensa de confrontá-lo ali mesmo, gritar, perguntar de uma vez por todas quem escreveu aquele bilhete. Mas não fiz, porque no fundo, temia a resposta. E às vezes, o silêncio protege mais do que destrói. Ele foi para o quarto mais cedo, alegando cansaço. E eu fiquei na sala, sentada no escuro, escutando os sons da casa, como se esperasse que ela me contasse o que ele não dizia. O clima que antes era de paixão agora parecia prenúncio de algo maior, mais sombrio. Não era mais sobre desejo, era sobre confiança. E essa eu já não sabia se ainda estava inteira. Naquela noite deitei ao lado dele sem dizer palavra. Ele me abraçou, talvez por hábito, talvez por carinho verdadeiro. Mas eu fiquei imóvel. Porque agora, mais do que nunca, eu precisava decidir o que fazer com aquilo tudo. E eu sabia que o próximo passo não teria volta. Passei a manhã seguinte em silêncio. O som da casa parecia mais alto do que o normal. O chiado do chuveiro, a buzina distante dos carros, o tic-tac do relógio. Cada ruído parecia ecoar dentro de mim como um lembrete de que minha vida estava prestes a mudar. O bilhete continuava escondido na carteira dele, mas agora também pulsava dentro do meu peito como um segredo que já não cabia mais no corpo. Eu precisava decidir, e precisava fazer isso olhando nos olhos dele. Esperei ele sair para caminhar, como fazia todas as quintas. Aproveitei a ausência para pegar o bilhete novamente. Li e reli aquelas palavras curtas, mas carregadas de intenção. A letra era feminina, redonda, com pequenos corações no i. Aquilo me doía mais do que qualquer frase direta. Era pessoal, íntimo, real. Guardei o bilhete na minha própria gaveta, onde ele não pudesse mais esconder. Dessa vez eu teria o controle. Quando ele voltou, encontrou-me sentada à mesa com uma expressão que nem eu saberia descrever. Um misto de cansaço e firmeza. Ele percebeu o clima no ar, e parou na porta como se soubesse. Esperei que dissesse algo, mas ele apenas tirou os tênis devagar, evitando meus olhos. Senta, pedi. Ele obedeceu. O silêncio entre nós era espesso, quase impossível de atravessar. Mas era a hora de falar, de ouvir, de saber. Abri a gaveta ao meu lado e com calma coloquei o bilhete sobre a mesa virado para ele. Seus olhos fixaram o papel por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Não disse nada, nem tentou negar. Apenas fechou os olhos e soltou um suspiro longo, como se estivesse aliviado por não precisar mais esconder. Não foi o que você tá pensando, ele disse. Mas naquele momento, eu já não sabia mais o que pensar. E sinceramente não sei se queria entender. Ele tentou explicar. Disse que havia reencontrado uma antiga colega de trabalho, que conversaram, tomaram um café, que ela escreveu aquilo no impulso. Não aconteceu nada, repetia. Foi só uma conversa. Mas eu sabia, não era apenas a conversa que me doía. Era o fato de ele ter escondido. De ter me desejado tanto nos últimos dias não só por paixão, mas também por medo. Medo de perder o que achava garantido. Medo de que eu descobrisse antes dele me reconquistar. Fiquei em silêncio, ouvindo tudo. E quando ele terminou, apenas disse, agora é minha vez. Levantei da cadeira, peguei minha bolsa e caminhei até a porta. Preciso de um tempo. Sozinha, para entender o que fazer com isso tudo. Ele se levantou, tentou me impedir, mas não com força. Apenas com os olhos. E eu vi neles algo que ainda era verdadeiro, arrependimento. Mas também vi que meu desejo de ficar não bastava mais. Na rua, o vento frio tocava meu rosto como um abraço de liberdade e dor ao mesmo tempo. Caminhei sem rumo, mas com uma certeza. A mulher que saiu de casa naquele dia já não era a mesma que aceitava meias verdades por trás de beijos urgentes. Eu ainda o amava. Ainda o desejava. Mas, pela primeira vez em muitos anos, eu me escolhia antes de escolher qualquer outra coisa. E foi essa decisão que mudou tudo.